E antes de apresentar a mensagem do Evangelho, antes de falar dessa graça transformadora que Deus tem para mim e para você, Paulo começa a falar um pouquinho das coisas que despertam a ira de Deus, das atitudes do ser humano, e eu procuro entender que é o porquê nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho porque a gente incomoda Deus. Deus estava incomodado, mas Deus não nos rejeita por causa do seu incômodo. O que nós fazemos incomoda Deus, gera indignação em Deus. Mas Deus não nos rejeita, pelo contrário, Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz por nós, para nos resgatar dessa condição. Mas por que nós estamos nessa condição? É que nós precisamos do Evangelho. Para quem não se encaixa nessa condição, para quem não entende a sua pecaminosidade, o seu nível de propensão ao pecado, quem não entende, não entende a grandeza do Evangelho. Não entende esse amor que nós cantamos na canção aqui, impressionante e gigante, que vai em todos os lugares. Mas quando você entende que você é falho, que você precisa de uma restauração completa na sua vida, e aí você entende que você está nessa situação, e você olha para o Evangelho é esse caminho. O Evangelho é essa luz de Deus para nos resgatar. E Paulo apresenta 3 condições das quais nós precisamos ser resgatados. A condição humana, da busca do prazer a qualquer custo. Nós falamos sobre isso terça-feira. Esse homem que se entrega às suas próprias vontades. E aí Paulo fala, então, tudo bem. Deus fala através de Paulo. Então Deus fala, tudo bem, se é o que você quer, então é o que você vai ter. E o homem passa a viver na lama do seu próprio instinto, porque ele decidiu dizer não para Deus. Essa é a primeira condição. A segunda condição que nós vamos falar hoje, que irrita Deus, que desperta a ira de Deus, quando nós nos colocamos a julgar as pessoas, quando nós nos colocamos a ser dominados e guiados pelos nossos preconceitos, pelas nossas verdades, pelo caminho que nós temos como verdade. E isso também desperta a ira de Deus. E a outra coisa que nós vamos falar mais para frente, que Paulo se propõe a falar, no final do capítulo 2 e início do capítulo 3, que é a ilusão da religião. Quando a gente acha que a religião pode nos salvar. E Deus fica muito incomodado com isso, porque não é a religião que nos salva. Quem pode nos salvar é Deus e a sua mensagem transformadora do Evangelho. Então são 3 coisas que deixam Deus indignado, que incomodam Deus, que provocam a ira de Deus. E a Bíblia nos diz que existem, nesse caminho que a gente está vivendo, existem então 2 maneiras de ser humano. Nós podemos ser humano normal, como nós somos, filhos de Adão, vivendo na condição de Adão, porque Adão foi o primeiro exemplar, é o nosso pai, é o nosso patriarca, é o nosso ancestral, e esse Adão que decidiu dizer não para Deus, viver do seu próprio jeito, é o cara que nos criou a imagem dele, é o cara que reproduz em nós o que é chamado de pecado original, o distanciamento de Deus, a ignorância a respeito de Deus, a decisão de não querer andar com Deus. E nós podemos ser humanos como Adão, hedonistas, entregue aos nossos prazeres, fazendo aquilo que nos agrada ou nos interessa, amando só aquilo que é conveniente para nós, julgando as pessoas, condenando as pessoas e nos agarrando nos objetos religiosos e nos ritos religiosos. Nós podemos ser como Adão, ou nós podemos ser como Cristo. Cristo é o Deus encarnado que vem nos mostrar a maneira de ser humano, resgatar em nós aquilo que já está lá dentro, que Deus criou e colocou em nós, mas nós nos afastamos. Então nós podemos hoje escolher se nós queremos ser como Adão ou se nós queremos ser como Cristo. Nessa introdução, Paulo está falando de Adão. Nessa introdução, Paulo está falando desse personagem. Ele vai lá no fundo da nossa alma e fala, esses somos nós. Nós somos assim. Não importa se você está lá no lugar onde é chamado dos prazeres, não importa se você está sentado aqui dentro da igreja ou na moralidade da sua caminhada, não importa se você está agarrado na religião e é um sacerdote ou o que quer que seja. Todos nós estamos em Adão. Todos nós estamos na mesma condição, no mesmo lugar. E é isso que Paulo quer chamar a nossa atenção. E eu convido você a ler junto comigo, Romanos capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. É importante ler esse trecho inteiro e depois nós vamos conversar a respeito desse texto. Não coube ele no informativo. Então se você tem a sua Bíblia aí com você, sei que muitos irmãos não carregam mais, por causa do informativo, mas tem o celular e vai ter na tela também, para a gente acompanhar a leitura. Romanos capítulo 2, eu leio na tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. E Paulo diz assim, meu amigo, não importa quem você seja,
você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele, quem? Está fraco, quem? Ele, Deus, recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Verso 10: mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Verso 12: todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que têm a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Verso 16: e, de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Fala comigo. Deus, por meio de Cristo. Quem? Mas quem é que vai fazer por meio de Cristo? Deus. O que Ele vai fazer? Julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma verdade é certa nesse texto todo que nós estamos falando, em toda a Bíblia e o Evangelho, e a verdade é: Deus é justo e é juiz, e Ele aceita as pessoas. Então escreva aí a palavra aceita. Deus aceita as pessoas. Qual é a nossa verdade de hoje? Qual é a verdade de hoje? Mas e você? Como você lida com isso? Qual é a nossa reação diante da atitude de Deus? Se eu viro para você e falo: Deus aceita as pessoas, você fala: tá bom, né? Algumas pessoas. Não, Deus aceita todas as pessoas. Deus morreu na cruz não por um ou por outro, Ele morreu por todo aquele que decidir crer, mas é todo aquele, está aberto a todos. A gente, quando ouve isso, a gente cruza o braço e fala: mas Deus não é bobo. Deus aceita algumas pessoas, Ele não vai deixar escapar assim tão fácil o pecador, essas pessoas que pecam contra Deus, que blasfemam contra Deus, não depois do que Ele fez, não depois do que ela fez. A gente entende que Deus aceita as pessoas, mas a gente acha que a graça de Deus é só para nós, não para aquelas pessoas que fazem aquelas coisas, não para aquelas pessoas que são tão diferentes de nós. E para provar isso, a gente vai no próprio texto de Romanos, lá no capítulo 1, verso 18, fala assim: não, mas a Bíblia diz
que Deus revela a sua ira. E aí quando eu imagino, eu fico imaginando a carta chegando à igreja de Roma, né? E os irmãos costumam dar glória a Deus antes de ouvir tudo, né? Todo o texto. E aí eu imagino lá no templo, a igreja reunida, ali nas catacumbas em Roma, e aí chega a carta do apóstolo Paulo. E aí começa a leitura da carta, aí chega no verso 18, fala assim: Deus vai revelar sua ira contra os maus. Alguém grita e fala: ainda bem! Apóstolo Paulo, alguém está precisando fazer alguma coisa aqui nessa igreja, porque está uma bagunça. Alguém já quer julgar as pessoas, já quer que a ira de Deus caia como um raio na cabeça das pessoas. E a gente quer gritar isso mesmo. Já era hora de alguém falar contra essa imoralidade, contra esse problema que está no nosso meio. Já era hora de alguém se levantar contra os que fazem essas coisas. Mas o apóstolo Paulo responde para nós. Depois de apresentar a ira, a indignação de Deus, ele olha para mim e para você, que talvez pensamos, ainda bem que alguma coisa está sendo feita. E ele diz o seguinte, verso 1 que nós lemos agora, mas eu quero ler na tradução a mensagem. Mas o que ele diz para nós? Que o julgamento não nos pertence. Então escreva aí mais uma palavra, não. Paulo diz, tudo bem que você achou e entendeu que Deus vai julgar as pessoas, e é verdade, Deus vai julgar. Quem vai julgar? Deus. Porque o julgamento não pertence a mim nem a você. O julgamento não é nosso, nós não somos juízes, nós não sentamos no banco dos juízes, colocamos aquela toga e ficamos dizendo isso é certo, isso é errado, isso está bom, isso está ruim. Não somos nós quem julgamos, quem julga é Deus. Então Paulo fala para você, o julgamento não te pertence. Por quê? Vamos ler. Porque a humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo. Mas se você pensa que está em um nível mais elevado, de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado quanto quem você critica. Criticar os outros é uma forma bem conhecida de ignorar os próprios crimes e erros. Mas Deus não é enganado tão facilmente. Ele vê através da cortina de fumaça e responsabiliza você pelo que você faz. Esse é o problema da religião. Quando nós achamos porque somos religiosos, porque conhecemos a lei, porque somos doutores da lei, nós podemos manipular a lei, nós podemos usar a lei ao nosso favor, nós nos colocamos numa posição superior às outras pessoas, e Paulo diz que quando fazemos isso, nós estamos cometendo os mesmos erros. Não cabe a nós, porque conhecemos a verdade, julgar aquele que não conhece a verdade. Não cabe a mim, porque eu sei o que causa indignação em Deus. Mas não cabe a mim manifestar a indignação de Deus. Não sou eu, não é você, não é a igreja que vai manifestar a ira de Deus, porque senão a gente vai virar uma clã. E a gente vai querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, e a gente vai querer, não que a gente não faça. Talvez você não bota fogo na casa de alguém, mas você vai na internet, você ignora as pessoas, você desrespeita as pessoas, você age com preconceito, você fala com preconceito, você olha com preconceito, isso é julgamento. E a Bíblia diz que, por mais que nós não encontramos na palavra algo que valide o que as pessoas estão fazendo, não cabe a nós julgar o que as pessoas estão fazendo. Não cabe a nós executar qualquer tipo de justiça, ou de indignação, ou de ira de Deus. Se Deus vai julgar, Ele vai julgar, não cabe a mim, não cabe a você. Mas a religião faz isso com a gente. No primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo confronta aquele ser humano que despreza totalmente Deus e decide viver por conta própria, que busca os seus próprios interesses, as suas próprias verdades e caminha dessa forma. E se encontra enlameado, sujo, com o coração enganado. Mas aqui no capítulo 2 ele olha para outra direção. Ele olha para nós, moralistas, religiosos, acusadores, que julgam as pessoas, aqueles que estão sempre apontando o dedo para alguém, aqueles que estão sempre dizendo, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado. E Paulo olha para você e fala, você acha que está certo agora? Só porque você me ouviu falar essa lista de pecados, fala, mas eu não cometo esses pecados. Isso aí não é para mim. Pronto, quando você falou isso, você já se colocou na mesma posição que as outras pessoas. Porque todos nós somos iguais, não cabe a nós julgar o que as pessoas fazem. Não cabe a nós julgar a vida do outro. Aqueles como nós evangélicos, que nos escondemos atrás de uma série de regrinhas religiosas, e porque a gente obedece aquelas regrinhas, a gente acha que é um ser humano melhor do que outro.
Só porque você conhece algumas listas de pecados e você não comete aqueles pecados da lista, você acha que você é melhor do que o outro que comete o pecado que está na sua lista. Mas quem conhece a lista de Deus? Eu não conheço. Você conhece a sua lista de pecado. Nós conhecemos a nossa lista moral, religiosa, evangélica, cristã brasileira. Na nossa lista tem alguns pecados. Na lista dos cristãos da Itália tem outros pecados. Na lista dos cristãos... não precisa nem ir para longe, né? Para outros países, não. Vamos aqui dentro mesmo. Na lista dos cristãos da ICB tem alguns pecados. Na lista dos cristãos da Deus e Amor tem outros pecados. Na lista dos cristãos da Assembleia de Deus tem outros pecados. E aí, que lista você vai seguir? Ou você acha que porque segue uma lista e não comete alguns pecados da lista, você é melhor do que o outro? Quando você se coloca nessa posição e começa a ser o defensor da moral e dos bons costumes, Paulo diz para você, você está na mesma situação que todo mundo. Para quem Paulo está falando isso? Ele poderia estar falando para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que filtre a graça de Deus a partir do seu ponto de vista, a partir da sua opinião pessoal. Qualquer um que pegue a grande misericórdia de Deus, com toda a sua densidade, e dilua essa misericórdia no seu próprio preconceito. Pega a glória de Deus, a mensagem da palavra de Deus, e mistura ela com os preconceitos, com a religião, faz uma lambança, e quer oferecer essa lambança para as pessoas como se fosse a mensagem pura de Deus, mas não está puro. Porque quando nós temos contato com a mensagem, nós tiramos a pureza dela. Porque nós misturamos com os nossos preconceitos, com a nossa vida, por isso que não cabe a nós julgar. Qualquer pessoa que faz isso é como o irmão do filho pródigo. A Bíblia conta a história do filho pródigo que voltou para casa. Aí quando ele chegou em casa, ele tinha um irmão mais velho. E o irmão não quis ir nem na festa de comemoração do irmão que tinha chegado, porque estava com inveja. Eu mereço mais, eu estou aqui cuidando da terra do meu pai o tempo todo, e esse moleque vai lá, faz essa bagunçaera toda, volta e é recebido com honra. Pode ser filtrado nessa perspectiva. Na perspectiva do irmão mais velho, ele tinha o direito de julgar o irmão mais novo, que não merecia o que estava recebendo. Ou você pode colocar na perspectiva daquele trabalhador da parábola que Jesus conta. O trabalhador que trabalhou 10 horas, e aí o empregador procurou outras pessoas para o trabalho, e encontrou no fim do dia alguns trabalhadores que trabalharam só 2 horas. E na hora de pagar, o que trabalhou 10 ganhou a mesma coisa do que trabalhou 2. Você pode falar, mas isso não é justo. Eu trabalhei 10, ele trabalhou 2, mas o dinheiro nasceu. Não foi combinado com você 10? Com ele foi combinado 2, e aí? Mas nós não achamos justo, a gente quer implementar a nossa justiça. Ou como o fariseu, que bate no peito na sua oração e fala, eu sou dizimista, eu venho na igreja, sou diferente desse publicano aqui do meu lado. E o publicano bate no peito e fala, tem misericórdia de mim, porque eu realmente sou um pecador. E o que Jesus fala? Que a graça veio para o publicano, porque ele reconheceu quem ele era. Mas o fariseu, todo cheio da verdade, não alcançou a graça de Deus. Ou o fariseu que critica Jesus, porque Jesus entra com os cobradores de impostos, com as pessoas de má fama. Olha lá Jesus. Está Jesus bebendo de novo lá com o povo na festa. Olha Jesus sentado, Jesus está andando com essas companhias. E os fariseus estavam lá falando para os discípulos, mas o mestre de vocês é muito festeiro, ele anda com pessoas de má fama. Onde já se viu isso? E eles julgam Jesus na perspectiva deles. E quando nós fazemos isso, quando nós julgamos as pessoas, estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos acusando, obcecados pelos pecados dos nossos irmãos, nós nos esquecemos dos nossos próprios pecados, que Deus tenha misericórdia de nós. E aí Paulo tem um recado para você que julga. No capítulo 2, verso 2, eu até coloquei aqui na tradução Revista Atualizada, que eu achei uma palavra mais forte. Se você acha que pode julgar os outros, Paulo tem um recado para você. E diz assim, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Palavra-chave aqui, juízo. Qual é a palavra? Uma coisa é ter opinião, a outra coisa é formar um juízo, dar um veredito. O juízo de Deus, o juízo é de quem? Não é meu juízo. Eu tenho opinião e posso ter opinião. Posso não concordar com um monte de coisa, mas não cabe a mim formar juízo sobre outra pessoa. Não cabe a mim passar um veredito, falar você está fora, você está dentro, você é pecador, você é santo. Não cabe a mim. Quem sou eu para julgar?
Uma coisa é ter convicção, a outra coisa é condenar a pessoa que pensa diferente de você. Uma coisa é estar repugnado pelos atos de alguém, muitas coisas nos repugnam mesmo. E eu olho para a conduta, eu olho para a humanidade, e às vezes eu sinto enjoo do que eu vejo, do que eu ouço, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Mas eu posso ficar enjoado, eu posso vomitar, eu posso passar mal, mas eu não posso formar juízo. Eu não posso determinar sentença, porque não cabe a mim. Eu não posso me julgar superior ao outro, porque eu sou mais santo do que ele, só porque eu não faço o pecado A e ele faz o pecado B, mas e aí? Para Deus não tem diferença, nós somos pecadores e ponto final. E nós precisamos da graça de Deus. Para quê? Para nos recuperar dessa condição de pecadores. E ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Fala comigo, ninguém. Fala mais forte, ninguém está fora do alcance da graça. Ninguém, eu não posso dizer que fulano nunca vai entrar no céu. Quem sou eu para dizer o céu não é meu? Fulano nunca vai alcançar a bênção de Deus. Quem sou eu para dizer a bênção não é minha? Então eu não posso formar juízo sobre ninguém, porque eu não consigo formar juízo nem sobre mim mesmo. John Stott, eu quero ler uma frase dele para vocês, e ele diz assim: esse versículo não é uma intimidação a suspender o nosso senso crítico, ou renunciar a toda censura e reprovação a outros, como algo ilegítimo. Não é. É, antes de tudo, a proibição de nos levantarmos em julgamento a outras pessoas e condená-las, especialmente quando falhamos em julgar nós mesmos. Esse texto não está dizendo não tenha senso crítico, deixa aí a vida levar e faça qualquer coisa. Não é isso que o texto está dizendo. Então, nós temos que ter senso crítico, nós temos que avaliar as coisas. O que nós não podemos é julgar as pessoas, porque nós não somos capazes nem de julgar nós mesmos. Nós não somos capazes nem de cuidar da nossa própria vida. Cabe a nós odiar o pecado, mas quem trata com o pecador é Deus. Quem trata com o pecador? Então pega a pedrinha que você está guardada aí no seu bolso, pronto para julgar naquela mulher adúltera. Pega a pedrinha que você está guardado aí, a sua língua afiada, seu linguarudo. Essa crítica que você já está construído, e você já fez, e você já está espetando espada para todo lado. Guarda ela para você, porque o juízo e a crítica não pertencem a você, pertence a Deus. E cada um vai prestar contas a Deus do que está fazendo. Nós podemos falar da verdade que nós acreditamos, mas não cabe a nós julgar a verdade de outro, ou dizer que o outro está certo, ou que o outro está errado, ou que o outro não deveria fazer. Eu posso não concordar, eu posso decidir manter uma distância, eu posso falar da verdade que eu acredito, mas eu não posso julgar a verdade do outro, porque quem faz isso é Deus. Quem faz isso é Deus. E aí você pode dizer: pastor, mas eu não julgo ninguém. E aí Paulo pergunta: e você julga você mesmo? Normalmente quando nós julgamos a nós mesmos, esse réu tem uma certeza: ele vai ser absolvido. Se você é o juiz e você é o réu, uma certeza absoluta eu tenho: esse réu tem uma garantia, ele vai ser absolvido, porque nós nos absolvemos. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos declaramos inocentes. Sempre nos declaramos inocentes. E quando nós fazemos isso, nós julgamos a nós mesmos, nós também estamos sentando na cadeira que é de Deus, porque não cabe a nós julgar a nós mesmos. Quem vai nos julgar é Deus. Mas a gente sempre transfere a culpa para o outro. As pessoas não me entendem, pastor. Os meus filhos não me entendem. Os meus pais não me entendem. A minha esposa não me entende. Meu marido não entende. A sociedade não me entende. E você transfere a responsabilidade para o outro, como se a culpa dos seus problemas fosse a sociedade que não te entende, a sua família que não te entende, os seus pais que não te entendem. Não entendem o amor que você doa, os seus filhos que não entendem o amor que você doa, e você sempre se julga inocente. Eu sou inocente, eu não fiz nada. O problema é o outro que está me atacando. Mas eu não fiz nada. Sempre que você se julga, você se coloca no banco como inocente. E o outro é culpado. E quando você faz isso, você também está na mesma condição que todo mundo. Então, mesmo assim, nós gostamos de fazer isso. Existe algo mais gostoso do que vestir a toga do juiz? Qualquer que tem um pouquinho de autoridade, tem gente que não sabe lidar nem com autoridade. Chega na igreja, aí a gente gosta muito de ministério aqui, a gente empodera as pessoas. Aí tem gente que você dá um pouquinho de poder para ele e já está pisando na cabeça dos outros.
querendo governar sobre os outros. Um pouquinho que você dá, às vezes você nem dá, ele rouba. Ninguém falou para ele que ele tinha poder, mas ele sai aí achando que pode mandar nos outros. Um pouquinho que dá. E a gente já quer abusar, a gente já quer mandar, a gente já quer sentar na cadeira do juiz. E sempre que você senta na cadeira do juiz, em qualquer situação, você está tomando um lugar que não é seu, você é um usurpador. Porque o único que pode sentar na cadeira do juiz, que é justo para julgar a nossa vida, esse cara é Deus. Qualquer outro que se coloque nessa posição está usurpando o lugar de Deus. Mas quando a gente faz isso, quer livrar o nosso, quer acusar o outro, a gente não distrai Deus, porque Deus não é bobo. Deus não é o quê? Não é bobo. Então, Paulo apresenta duas razões, na verdade eu resumi aqui em duas razões, pelas quais nós não podemos julgar as pessoas. Nós não podemos. Se você esquecer tudo da mensagem de hoje, não esquece disso. O julgamento não é nosso. Nós não podemos julgar. Mas eu quero apresentar duas razões para você hoje do porquê nós não podemos julgar as pessoas. Primeira coisa, porque nós não somos bons o bastante. Escreva aí a palavra bons. Nós não somos bons. Nenhum de nós pode satisfazer o critério de Deus para sentar na cadeira do juiz. Porque nós não merecemos esse direito, porque nós não somos bons o bastante. Você não está pronto para julgar. Fala comigo, eu não estou pronto. Um dos artifícios do julgamento, quando nós nos propomos a julgar as pessoas, é porque a gente quer levantar uma cortina de fumaça para esconder os nossos próprios pecados. A gente acha que ao julgar o outro, todo mundo vai olhar para o outro e vai esquecer da gente. Isso funciona na mídia, no Instagram, na política. Isso funciona para esconder os erros de muita gente na sociedade. Mas com Deus não funciona. A gente está falando só de Copa do Mundo agora. Sabe Deus o que o Temer e a Companhia Limitada lá no Congresso está fazendo lá em Brasília? Copa do Mundo é uma cortina de fumaça. Todo mundo fala do Neymar, e machucou, caiu, não caiu, e tal. Brasília está rolando. Mas a gente distrai, porque a gente distrai. Agora não pense que você consegue fazer isso com Deus com pecado, não. Você consegue fazer isso comigo. Colocar uma coisa, uma programação, uma situação para me distrair, e eu esquecer de cobrar você, mas com Deus não. Então nós não somos bons para julgar, e não adianta a gente querer esconder. O jeito mais fácil de justificar os nossos erros, o erro da minha casa, é achar o erro pior na casa do vizinho. Aí eu falo, não, mas eu estou errado, mas... É igual quem vai fazer reparação, que não vem no CR, aí vai fazer reparação errado. Aqui, eu vou pedir perdão para você, mas você é errado também. Eu aguento você, eu te amo, mas eu tenho que te aguentar também, você sabe que você é difícil. É mais fácil transferir a responsabilidade do que assumir a responsabilidade. Por isso que nós não estamos preparados para julgar. Porque para estar preparado para julgar, a primeira coisa, você tem que morrer para você mesmo. E a gente não consegue esse negócio de morrer para nós mesmos, porque o nosso ego está ali pulsando. O verso 3 e 4, na tradução à mensagem, diz assim: ou você acha que conseguiria distrair a atenção de Deus dos seus erros, apontando o dedo para o erro dos outros? Ou que, por ser um Deus tão bondoso, Ele o deixaria livre de obrigações? É melhor pensar direito. É melhor o quê? Então não adianta você pensar que, porque Deus é bom, Ele vai me livrar, Ele vai quebrar a minha. Não tem jeitinho com Deus, não. Pensa direito no que você está fazendo. O texto continua: Deus é bom, mas não é bobo, pois por sua bondade Ele nos toma pela mão e nos conduz a uma mudança radical de vida. Deus está conduzindo as pessoas a uma mudança radical, mas todos nós estamos no processo. Ninguém pode dizer que já é pleno. Eu já estou perto, já estou refletindo Deus, estou igual Moisés no monte. A glória de Deus está refletindo na minha cara, e o que eu falo é a voz de Deus. Sai dessa. Ninguém é pleno o suficiente, porque a gente está no processo de mudança. E por melhor que você seja, ainda tem algum defeito. Porque nós não somos plenos, a gente ainda está vivo. A gente só vai conseguir encontrar plenitude quando a nossa natureza humana não tiver domínio nenhum. Isso quer dizer, morremos. Porque até Paulo tinha um espinho na carne dele. E de vez em quando ele dava umas estouradas, de vez em quando ele tinha que se defender. Porque ele era um cara muito melhor do que eu e você, eu não tenho dúvida disso.
Não sei você, não vou julgar você, mas olhando para mim, é um cara muito melhor do que eu. E mesmo assim ele tinha as dificuldades dele. Nós também temos a nossa, nós não somos plenos ainda. Estamos no processo. Então, Deus não quer que você esteja do lado dele para julgar, porque nós não estamos prontos. Mas aqui entra o perigo da religião. Porque a gente conhece o amor de Deus, a bondade de Deus. A gente começa a fazer uma manobra a fim de usar essa bondade para esconder os nossos pecados. A gente começa a dar um nó na graça de Deus. Porque agora não, porque Deus é bom, Ele perdoa, né? Então posso pecar porque Deus vai perdoar. Deus é bom, mas não é bobo. Ele nos aceitou, Ele nos aceita, mas o objetivo de Deus não é dar uma coberta para você cobrir o seu pecado. O objetivo de Deus em ser bondoso conosco, em nos dar a graça dEle, é para que nós possamos viver uma mudança radical na nossa vida. Deus não nos perdoa para você continuar no pecado. Deus perdoa para te dar uma brecha para você corrigir. Ele te dá uma condicional, fala, agora você dá um jeito na sua vida. Porque eu poderia derramar minha ira sobre você. E você não quer experimentar essa separação completa de mim. Mas eu também não quero. Por isso eu vou estender a graça sobre você, a fim de que você possa atingir o objetivo de restaurar a sua humanidade, de chegar mais perto de Deus. Então não adianta você ficar dizendo que, usando argumentos de que Deus é compassivo, Deus é paciente, Deus é misericordioso. Isso é verdade, sim. Fala comigo, é verdade. Deus é compassivo, é misericordioso. A gente erra 10 vezes, Ele vem e chama você de volta. Ele não derrama a ira sobre você, mas por um objetivo principal, uma mudança radical que Ele quer fazer na sua vida. É por isso, nada mais. Deus nos dá tudo isso com o objetivo de que cheguemos ao arrependimento. Entende o que eu estou dizendo? Os irmãos estão comigo? Então quando Paulo diz para nós que nós estamos na mesma condição, e aí ele diz, mas tem a graça de Deus, e por que a graça serve? Para que você possa se arrepender. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Mas hoje eu estou falando desse cara que é o julgador. Deus está te concedendo tempo para romper com o pecado. Não use esse tempo para permanecer no pecado. Deus está te dando um bônus, um dom, uma graça. Ele está quebrando o seu galho. Ele está se abstendo de exercer juízo sobre você com o objetivo de que você rompa com o pecado. De que você consiga vencer o pecado. Porque se cada vez que você pecar, Ele executar justiça sobre você, você está morto. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus para nós, é a plenitude, a vida eterna. Então, nesse caminho, que a gente não tem que se desviar do caminho, Deus está dando a você uma oportunidade de que você rompa com o pecado. Então não use a oportunidade para permanecer no pecado. Sempre que você faz uma coisa errada e vê que não teve consequência, aí eu errei e não aconteceu nada, ninguém descobriu. Aí você sai achando que está tudo bem. Eu sou um filho amado por Deus, que luta contra o pecado. Luta coisa nenhuma. Você é um filho amado por Deus que descobriu que pode pecar e Deus está de boa com você. Aí você age de má fé com Deus. E você começa a usar o que Deus te deu para um objetivo, para outro. Você desviou, seu corrupto. É como se você pegasse o dinheiro público, que é para educação, e você enfiasse no seu bolso para tirar férias. Mas é um dinheiro que está aqui, é meu, eu posso dizer, não é seu. Deus deu a você para que você use, a fim de que o objetivo seja cumprido. Se você usar a graça de Deus para o seu próprio benefício, você é corrupto. Você está desviando a função da graça para outro objetivo. Você é um filho amado por Deus que não pode continuar pecando. Porque Deus está dando uma oportunidade de você consertar antes do juízo, porque o juízo vai chegar. Eu não julgo, Rafael, longe de mim. A igreja não deveria julgar, e a gente está ensinando a não julgar. Mas Deus vai julgar. Não pense que porque eu não exerço juízo, ou porque a igreja não julga, que está tudo resolvido. Não, vai ter juízo, mas o juízo, para a sua bênção, o juízo não é meu nem das pessoas. Porque a gente não sabe julgar, não. A gente gosta de ver sangue, a gente joga pedra, a gente bagunça tudo. Mas Deus julga. Mas Deus é justo.
Eu julgo pela aparência, mas Deus julga pelo coração. Mas entende uma coisa, vai ter julgamento. Vai ter julgamento. O que nós fazemos tem consequência. Você pode não estar experimentando a consequência agora, mas vai ter consequência. A não ser que você decida usar a graça que Deus te deu, usar a passividade, a permissão de Deus, a dádiva de Deus, para consertar a sua caminhada. E sai do pecado. Não peque mais. Não julgue mais. Não continue nessa vida hedonista de busca de prazer a qualquer custo. Porque antes do julgamento de Deus, Deus dá uma oferta de arrependimento para você. A graça não é uma licença para pecar, a graça é uma oferta. E usar a graça de Deus como licença para pecar é uma ofensa contra Deus. Porque o objetivo da graça, olha aqui o final do verso 4. O objetivo da graça é, por sua bondade, Ele nos toma pela mão e nos conduz a uma mudança radical de vida. Deus pega a gente pela mão e nos conduz a uma mudança de vida. Eu vou precisar de uns minutos a mais, vocês me dão hoje, gente? Romanos capítulo 2, versos 5 e 6. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e o julgamento justo de Deus. Pois Ele recompensa cada um de acordo com o que faz. Deus dá a graça, mas você é teimoso, você é duro de coração. E porque você é duro, você continua desvirtuando a graça. Você permanece sabendo que Deus te ama e morreu na cruz por você. Você permanece no pecado deliberadamente. Por opção sua, você permanece no pecado. Então o que você está fazendo? Você está aumentando, por sua culpa, não por culpa de Deus. Mas você está aumentando o peso do julgamento sobre a sua vida, porque um dia vai ser revelado o julgamento justo de Deus. Porque Deus é justo, nós não. Mas Deus é justo. Mas o nosso coração é duro e teimoso. E com essa atitude nós estamos nos complicando. Capítulo 2, verso 8, diz assim: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então sublinha aí, essa frase é importante. Deus se indigna, fica indignado com o egoísmo, com a rejeição da verdade, com a injustiça. Não precisamos esperar até ter a vida em ordem para nos comprometer com Deus. É hoje o momento de nos comprometer com Deus. A nossa religiosidade acaba escondendo a nossa real percepção a respeito da vida de Deus. Deus quer nos dar vida plena. Ele quer nos dar o quê? Vida plena. Mas o que é a vida com Deus? Não é a religiosidade. A vida com Deus não está ligada aos nossos ritos religiosos. Mas segundo o apóstolo Paulo, a vida eterna, a vida com Deus, está ligada à nossa prática de vida. O capítulo 2, verso 7, diz assim: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. A plenitude da vida com Deus não está em julgar o outro, em poder ter o direito de julgar, mas a plenitude da vida com Deus está na prática de buscar a glória. O que é a glória? A glória é luz, é excelência, é brilho. A honra, que é você ser assertivo, você passar pela prova com honra, pagar o preço da honra. E a incorruptibilidade, que é a vida eterna, a vida correta, a imortalidade. E aí Paulo continua, a gente não vai conseguir falar de tudo hoje, é muita coisa, mas lê em casa. Aí no verso 9 ele fala, e não ser egoísta. E no verso 10 ele fala, não fazer o mal. E no verso 13 ele fala, obedecer à lei. Isso é ter uma vida com Deus. A vida com Deus não é apenas uma questão do que eu creio, mas é uma questão de como eu vivo. Então viver com Deus é como eu estou vivendo hoje. E crer em Deus sem viver, sem praticar essa vida com Deus, causa indignação em Deus. Tanto quanto a degradação moral. Então, por que eu não posso julgar? Porque eu não estou vivendo nem a minha vida. E quando eu não estou vivendo a minha vida com Deus, eu também estou distante dEle. Eu estou na mesma condição que todo mundo. E a segunda razão que nos impede de julgar os outros é a seguinte. Escreva aí, nós não sabemos o bastante. A gente não sabe o bastante. Nós não somos apenas indignos, nós somos incompetentes para julgar o outro. Porque se a gente não sabe da nossa vida,
quem dirá a gente sabe da vida do outro? Nós não sabemos o bastante para julgar uma pessoa. Nós condenamos alguém pelo que nós estamos vendo hoje, mas a gente não sabe o que a pessoa passou ontem. Sexta-feira teve jogo do Brasil, abri a internet, todo mundo metendo pau no Neymar. Não sei se ele está certo ou está errado, não cabe a mim julgar, mas eu não sei o que ele passou. Ele colocou um texto lá, pô, ninguém sabe o que eu passei até aqui, eu entendo que deve ser verdade. Porque o moleque tem 25 anos e eu não sei o que ele passou para chegar até lá. Fácil, com certeza não é. Mas a gente vê uma ação ou duas ou três que não são dignas de defesa. Que dá para ler os lábios dele, o que ele fala, né? Todo mundo leu. Todo mundo viu, mas não cabe a mim julgar, nem defender, porque se for defender também eu estou enrolado. Mas a gente julga as pessoas pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está ouvindo, pelo comportamento, mas a gente não sabe o que a pessoa passou. Nós julgamos o medo no olho de alguém, mas não sabemos quantas pedras ele teve que se desviar para chegar até aqui. Então, por esse motivo, que o melhor que nós podemos fazer quando nós precisamos olhar para alguém, ao invés de julgar, é ter empatia. Se coloca no lugar da outra pessoa, porque nós somos incompetentes para julgar. Nós não temos condição de julgar, nós não estamos prontos para julgar. E assim como Jesus fez com a mulher que foi pega em adultério, Ele convidou aquelas pessoas que estavam ali, com a pedra na mão para jogar nela, Ele convidou aquelas pessoas a largarem as pedras, porque Ele falou, se coloca no lugar dela. E se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque é fácil você julgar o outro, aí você consegue se colocar no lugar do outro. Mas a sociedade, principalmente a sociedade religiosa, é hipócrita. Joga a pedra mesmo assim. Se fosse hoje na igreja, Jesus estivesse aqui e falasse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí já ia, pá! Quem foi que jogou? Ninguém ia falar nada, né? Mas a pedra ia voar. Porque nós somos hipócritas. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. Nós conhecemos a lei de Deus, mas mesmo assim, nós não conhecemos tudo a respeito de Deus. Eu não vou conseguir falar aqui agora, mas o texto continua, verso 14 e 15, que aí Paulo fala, vocês olham para o não judeu, aquele que não conhece a lei escrita, o código da lei, mas tem alguma coisa lá no coração dele que é maior do que a lei, porque Deus colocou lá. E mesmo sem ele conhecer a lei, ele sabe o que é certo e o que é errado. E quando alguém que nem judeu é, ou que nem crente é, tem um comportamento melhor do que o crente, quantas vezes eu vejo isso acontecer? Aí a gente fala assim, né, não é justo, né? Como que Deus abençoa o incrédulo? Não, Deus abençoa o incrédulo porque ele é mais competente do que você. Deus abençoa aquele que não é crente, porque Deus não falou que abençoa só os crentes. A bênção vem sobre aqueles que respeitam a lei de Deus. E que lei é essa? É a lei que pode estar codificada, que nós conhecemos que é a Bíblia, mas tem a lei maior do que a que está codificada, que é a lei que Deus colocou no coração do homem. O respeito, a dignidade. E muitas pessoas que não conhecem a lei que nós conhecemos de Deus escrita, elas conhecem a linguagem do respeito, da empatia, da dignidade, e Deus abençoa essas pessoas, porque é o que o texto diz. E como você pode repudiar a alma de alguém antes que Deus termine o trabalho que Ele está fazendo? Porque quem está no caminho da restauração da vida das pessoas não somos nós. Quem está restaurando a vida das pessoas é Deus. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz, pois estou certo de que aquele que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Jesus Cristo. Então quem sou eu para julgar o trabalho que Deus ainda não terminou? Deus está fazendo. Quem está fazendo? Então quem sou eu para falar, mas Deus, te falar, viu, o seu trabalho não está bom não. Olhei, passei pela igreja ali, Deus, precisa melhorar seu trabalho, viu? Nota 7 aí. Quem é você para julgar o trabalho de Deus? O tempo é de Deus, é Deus que está trabalhando na vida das pessoas. Eu não estou pronto para falar, você está bom, você não está bom, eu não sou Deus. Entendem, irmãos, o que Paulo está querendo dizer, chamar nossa atenção aqui? Então, Paulo conclui esse texto para a gente terminar hoje, infelizmente. Eu falo que isso aqui mudou minha vida. Eu espero que esteja mudando a vida de vocês. Mas para a gente concluir hoje, que o horário já estourou, Paulo conclui dizendo, Romanos 2,16, e de acordo com o evangelho que eu anuncio, com esse evangelho, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as
pessoas. Então o que eu tenho que entender hoje? Primeiro, eu não julgo ninguém, quem julga é Deus. E quando eu julgo alguém, ou a mim mesmo, eu estou me colocando no lugar de Deus. O que eu tenho que entender? Que Deus me aceita. Deus faz o que com você? E sabe o outro pecador parecido com você, mas peca outros pecados? Deus aceita ele também. E aquele que começou a boa obra na sua vida, também começou uma boa obra na vida dele. Você pode estar no estágio mais avançado do que o dele, mas Deus está trabalhando, e o trabalho é de Deus, não é seu. Então não julgue o trabalho de Deus, porque aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. O critério do julgamento de Deus é Jesus. Jesus é referência. E vai chegar o dia em que todos nós seremos julgados à imagem de Cristo. Deus vai colocar Jesus e a gente. E falar, e aí, você ficou mais parecido com Adão? Ou está mais parecido com Jesus? Na sua caminhada, você caminhou para a direção da raça humana, da vontade do homem, ou você caminhou para ser parecido com Jesus? Enquanto isso, não importa quem você seja, não cabe a nós julgarmos ninguém, porque isso causa indignação em Deus. E aí eu peguei uma frase do Max Lucado, coloquei até aí para vocês lerem, no livro Nas Garras da Graça. Leiam esse livro se você tiver acesso, fica uma indicação de leitura. E ele diz assim: o Pedro que negou Jesus na fogueira essa noite, pode estar amanhã a proclamá-lo com fogo de Pentecostes. O Sansão que está cego e fraco hoje, e todo mundo julgando ele, acréscimo meu, pode usar as suas últimas forças amanhã, para derrubar os pilares do ateísmo. O pastor gago dessa geração, pode ser o poderoso Moisés da próxima geração. Não chame Noé de louco, talvez você precise pedir carona para ele amanhã. Não cabe a nós julgar o que está acontecendo hoje, o que as pessoas fazem hoje. Cabe a nós aproveitar a graça dispensada por Deus para nós, não para julgar ou para nos posicionar em superioridade, mas para dizer: Senhor, entra na minha vida, porque quando o Senhor está comigo, eu não peco. Quando o Senhor está comigo, eu não julgo. Quando o Senhor está comigo, eu não condeno, eu não reclamo, eu não minto. Eu posso não entender os seus caminhos ou o teu agir, mas uma coisa eu sei: quando o Senhor está comigo, quando o Senhor está comigo, a tua graça está comigo, eu estou caminhando para uma mudança radical na minha vida. Eu estou me tornando uma versão melhor. Então não julguem ninguém antes da hora. Esperem o momento do julgamento final que vai acontecer quando o Senhor vier. E é Deus que vai trazer luz para o segredo de todo mundo. É Deus que vai expor as inquietações do coração de todo mundo. Então não se preocupe com o dia de amanhã, mas viva o agir de Deus hoje. Então, seguindo o raciocínio do apóstolo Paulo, iniciado lá na carta, primeiro capítulo da carta, verso 18, quem assume o papel de juiz está incomodando a Deus, tanto quanto quem comete qualquer outro tipo de pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, e que Deus nos ajude a caminhar por uma vida livre, tranquila e transformadora. Terça-feira a gente continua daqui. Se coloque em pé onde você está.